Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus. Eu quero deixar uma pequena reflexão para os abençoados no livro histórico de Mateus, capítulo 17, versículo 4. E o tema é as cabanas da religião. Vamos lá. Mateus, capítulo 17, versículo 4. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, ou 3 abrigos, ou 3 tendas. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Olhem a proposta de Pedro. Nesse episódio, nesse contexto, Jesus chama consigo Pedro, Tiago e João e vai ao Monte da Transfiguração. E lá naquele monte aparecem em corpos glorificados uma visão, né? Uma manifestação ali em que Jesus tem o seu corpo glorificado e aparece também Moisés e Elias. Nós sabemos que Moisés era representante direto da lei e Elias era representante dos profetas. Então, naquela manifestação estava ali Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Cristo, que era o fim da lei dos profetas. Então, até ali vigorava a lei e os profetas. Quando eu digo até ali, eu não estou dizendo até aquele momento, porque Jesus ainda não tinha morrido, a obra não tinha sido ainda consumada, o templo ainda não tinha caído, mas eu me refiro até ali, até Cristo. Jesus veio para cumprir a lei, Mateus 5,17. E Jesus, ele é o fim da lei e dos profetas. Então apareceram ali Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E conversava ali acerca dos acontecimentos ali que iriam prosseguir. A morte de Jesus, etc. Então, amados, Pedro tomou a palavra e disse: bom, Senhor, é que estejamos aqui. E aí Pedro teve uma ideia brilhante. Pedro disse: olha, Senhor, o Senhor quer? Nós vamos construir 3 cabanas aqui, 3 abrigos. Um para Moisés, uma cabana para Elias e outra para o Senhor. Que tal, Jesus? Amados, e aí eles ouviram do céu uma voz que dizia: este é Jesus em quem me comprazo, em quem tenho prazer. A ele ouvi. Ou seja, Jesus estava ali e apareceram Moisés e Elias justamente para conversar acerca daquilo que iria ocorrer. Jesus iria cumprir a lei e os profetas e iria estabelecer uma nova aliança. Mas Pedro teve esta brilhante ideia de construir uma tenda ali, uma cabana para cada um. Assim, meus amados, está a religião. A religião, o sistema religioso de um modo geral, constrói as suas tendas, as suas cabanas. Os seus líderes, me perdoe, é muito forte isso que eu vou falar, montam os seus circos e eles têm os seus palhaços e já tem também os seus clientes, os seus públicos que vão lhes aplaudir. Porque, me perdoe, amados, mas é uma verdade e eu tenho que ser sincero. É muita palhaçada que nós vemos por aí se dizendo em nome de Jesus, em nome de Evangelho.
É cada absurdo, amado, como que nós fomos enganados por este povo. Uma pessoa fazer uma pseudo-oração e arrancar um coração de dentro de outra pessoa e a pessoa continua vivo. Nós vemos aí esses vídeos, esses fake news aí nas redes sociais e muitos filhos de Deus acreditam nisso. Pessoas acreditando que um caroço de feijão vai tirar doença, que um copo com água vai curar o câncer. Ah, irmão, mas Deus me curou. Eu não duvido de que Deus é Deus. Ele pode curar o que Ele quiser, o que Ele bem quiser. Mas não é por meio dessas religiosidades, por meio desses misticismos, que esses homens, com as suas tendas, com as suas cabanas, eles construíram ao longo dos anos e vêm aí enganando o povo de Deus. E cada um montaram as suas tendas. Na minha tenda, Deus tem que trabalhar sim. Amanhã é culto de libertação. Deus amanhã vai libertar, porque na minha tenda parece que Deus é o meu empregado, eu que mando nele. Culto de hora marcada, milagre de hora marcada. Campanha que supostamente Deus botou no coração, Deus inspirou. Tudo engano, amados. Mas já tem lá os seus líderes, com as suas tendas, com as suas filosofias, com as suas doutrinas, com seus ventos de doutrina, para enganar o povo de Deus. E eu uso esse texto aqui, com licença do Espírito, assim como Pedro disse, bom é que estamos aqui, vamos construir aqui uma tenda para Moisés, outra para Elias e outra para ti, Jesus. E assim estão as pessoas. As pessoas construíram tendas em volta, em torno desses homens, desses líderes religiosos famosos, que hoje você chega com a palavra e eles dizem, não, porque eu aprendi assim com o meu pastor, eu aprendi assim com o bispo, eu aprendi assim com aquele padre, eu aprendi assim com aquele líder, e de repente você vem agora dizendo que não é assim. Não, eu já tenho a minha tenda, eu já tenho o meu guia, eu já tenho o meu guru religioso, e lá na minha tenda tem propósito, lá na minha tenda tem óleo ungido, na minha tenda tem água orada, na minha tenda tem campanha, na minha tenda tem desafio com Deus, na minha tenda tem isso, e você não vai me tirar da minha tenda. Você está sendo usado pelo diabo para me arrancar da minha tenda. Estão construindo tendas, abrigos. A da esquina trabalha daquela forma, a daquele bairro trabalha daquele outro jeito. Cada tenda com as suas fórmulas, com as suas filosofias, com os seus clientes, com as suas apresentações, com seus teatros. E Jesus longe disso. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ouvir Jesus. As pessoas querem ouvir os senhores de suas tendas. E aí a voz bradou do céu, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. É para escutar Jesus, é para ouvir Jesus, é para ouvir o Evangelho. Saia da tenda da corrupção, desse sistema enganador. Eu não estou falando de pessoas, nada contra os filhos de Deus, pessoas que têm corações bons, pessoas que muitas vezes estão sim sofrendo por falta do conhecimento, são doutrinados, são levados a crer nessas coisas, se submetem, se sujeitam a isso. Pessoas que têm medo, pessoas que não servem a Deus por amor, mas com medo de Deus pesar a mão, de Deus amaldiçoar, porque é isso que eles ensinam nessas tendas. Quando não é Deus, é o pseudo diabo. Porque se você não obedecer o dono dessa tenda, se você não obedecer o dono dessa instituição, se você não se sujeitar ao meu ensinamento, à visão que Deus me deu, o propósito que Deus colocou no meu coração, se você desobedecer a orientação que é dada nessa tenda, a orientação que é dada nessa cabana, Deus vai pesar a mão sobre você. E os filhos de Deus se sujeitam à escravidão, ao engano, porque não amam a verdade, não conhecem a verdade, se tornam escravos de um sistema religioso corrupto. São clientes dessas tendas.
Mas o Evangelho da Graça te liberta desses abrigos, desses alçapões, dessas sinagogas de Satanás e te apresenta perfeito em Cristo Jesus. Te apresenta abençoado com todas as sortes de bênçãos. O Espírito Santo te arranca, a palavra da graça te tira desse engano, desses abrigos, dessas tendas, desses homens malignos com Bíblia debaixo do braço. E te coloca debaixo de uma palavra revelada, debaixo de uma direção do Espírito. É isso que o Evangelho faz. É isso que a palavra de Deus faz. Diga não a essas tendas, essas cabanas, onde esses homens distorcem, mercadejam essa palavra da vida eterna. Vamos lá em outro texto que é bem conhecido. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 12 e 13, que diz assim, olha lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, olha o que eles diziam, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo recebeu informações ali acerca daquela comunidade, de que estava havendo ali divergência, divisão, contenda, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, não, eu sou de Apolo, outros diziam, não, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, e outros diziam, não, eu sou de Cristo. E a pergunta é, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? Vocês querem estar na tenda de Paulo? Vocês querem estar na tenda de Apolo? Vocês querem estar na tenda de Cefas? Ou vocês querem de fato entender que vocês são o templo e a morada do Cristo ressuscitado em espírito? Era isso que Paulo estava dizendo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Se não ministros pelos quais vocês creram. Porque eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu crescimento a vocês. E por que vocês estão brigando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Cristo, Jesus, e este, o ressuscitado. Ele é o Senhor, e é a Ele que nós devemos ouvir. Se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçai os vossos corações. Não queiram viver debaixo dessas cabanas, dessas tendas, desses abrigos, onde são os homens que conduzem, onde são os homens que têm a autoridade, onde são os homens que se intitulam com as suas hierarquias religiosas, com seus mandamentos, com as suas imposições, com as suas indulgências, com as suas obrigações. E os filhos de Deus sendo destruídos por falta de conhecimento. Não conhece que há uma verdadeira libertação em Cristo Jesus. Não sabem que Cristo, Ele é o Senhor e cabeça de todo principado e potestade. Que a igreja está perfeita nele. Que nós estamos ligados nele pelo Espírito.
que nós somos o templo onde Ele escolheu habitar. Não seja mais manipulado nessas tendas. Talvez você esteja entrando aqui no canal a primeira vez, ouvindo esse áudio. Você diga, irmão, nunca ouvi isso. Porque eu faço parte de um sistema pentecostal há 10 anos. Ou eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou espírita, ou sou isso e aquilo. Deus não trata com religião. Irmão, mas qual é a tua religião? Cristo. Cristo. Pregamos a Cristo e este, o ressuscitado. Jesus não tem compromisso com tendas de homens. Jesus não tem comprometimento com instituições religiosas. Jesus não tem comprometimento com assalpões, com sinagogas. Ele tem compromisso com a igreja, com seus filhos. E nós somos a igreja. Nós somos os templos onde o Espírito de Deus habita. Não é preciso, como Pedro, construir tendas, abrigos, idolatrar templos. Porque assim como acontecia no tempo de Jesus de Nazaré, as pessoas ovacionavam o templo, a ponto de os próprios discípulos dizerem: Jesus, olha a formosura desse templo. Assim está hoje. Nós não estamos falando contra pessoas se reunirem independentemente de onde sejam. Se reunir como igreja é em qualquer lugar. É em casa, é em uma praia, é em uma garagem, é em um espaço público ou privado. Tanto faz. A igreja, filhos de Deus, obviamente que se reúnem, se encontram, falam de Cristo. Nós temos as nossas reuniões saudáveis em Cristo, mas sempre dizendo, falando que Ele é o cabeça, que Ele é o Senhor, que aquele ambiente onde nós nos reunimos como igreja, ali não é a igreja está ali se reunindo. Que Deus não habita naquele lugar. Os filhos de Deus é que se reúnem naquele lugar. Consequentemente, Deus está ali porque os filhos de Deus estão ali. Quando os filhos de Deus saem, aquilo continua sendo um espaço, uma garagem, um galpão, porque não é templo, não é tenda, não é cabana onde Deus habita. Mas o pensamento de Pedro? Queres, Senhor? Vamos fazer uma cabana para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E nós vamos ficar aqui. Existem filhos de Deus que sofrem porque não conseguem pensar fora do sistema. Não conseguem raciocinar fora da gaiola do sistema. Filhos de Deus que sofrem porque não conseguem viver fora do sistema religioso. E quando eu digo sistema, volto a frisar. Não é porque eles se reúnem em algum lugar, mas as práticas que são feitas ou as obras que são praticadas naquele lugar, em nome de Deus. Deus me mostrou, Deus me disse, Deus me revelou, e todos são levados por aquele vento de doutrina, onde o homem ali impõe suas regras, dizendo o que Deus disse, quando Deus não disse. Dizendo que Deus falou, quando Deus não falou. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E nos libertar de verdade de todo esse engano. Deus não está em uma tenda. Deus não está em um galpão. Deus não está em uma igreja evangélica, em um templo. Por mais luxuoso que seja. Deus habita em um espírito contrito a Ele. Um coração aquebrantado, o qual Ele não rejeita. Deus habita no templo vivo que somos nós, onde Ele, como Senhor e cabeça, deve governar. Nós somos a casa e a morada do Deus eterno. Graça e paz. Se inscreva no canal,
Compartilhe essas mensagens e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento.